Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita, e agora eu gostaria de fazer uns comentários sobre a questão do problema de se usar uma filosofia como referência discordando de alguns pontos específicos dela. E principalmente o problema aí relaciona a filosofia do Aristóteles à escravidão. Em relação a isso, primeira coisa é que eu já tinha esclarecido algo sobre isso nos vídeos sobre o Mário Ferreira, num comentário em que eu falei sobre o problema do uso da filosofia do Mário Ferreira pelos conservadores, que um cara, aluno do Olavo, né, comentou lá algumas coisas e eu respondi que o intuito do meu vídeo não era nem falar sobre a, a deca dialética, a parte pitagórica da filosofia do Mário, mas era principalmente falar sobre o conteúdo político e como a abordagem política dele, apesar de ele ser anarquista, dele defender um monte de baboseira lá, poder ser usada pelos conservadores e pela direita no geral. E aí eu falei que isso é uma coisa que os conservadores têm que ficar de olho, porque teve muitos caras usando ele como referência nos livros menos que eu acho que são menos importantes, porque são crítica social, como Invasão Vertical dos Bárbaros e o Filosofia da Crise, que eu não sei se é importante, mas se é mais importante, mas mesmo assim, não, pelo que eu vi, não reflete o total da obra dele, e não estarem conscientes dessa problemática de usar como referência um autor anarquista. E aí eu falei no comentário que, focando nessa parte política, é fácil de resolver esse problema. Nós vamos falar, olha, eu usar o Aristóteles como referência não quer dizer que eu defendo a escravidão. Da mesma forma, eu usar o Amário Ferreira como referência não quer dizer que eu defendo o anarquismo. Então, a partir daí, você vai entendendo que, às vezes, um grande pensador, a ontologia, a filosofia, a teoria do conhecimento, a metafísica deles acabam tendo consequências pontuais que não são necessárias. Inclusive, até uma coisa que o Olavo de Carvalho fala é que os grandes filósofos do passado eles têm a característica das obras dele terem várias contradições pontuais, vários problemas específicos na forma como eles desenvolvem os problemas, mas a estrutura delas está toda certa. Enquanto os filósofos da modernidade, como Karl Marx, Thomas Hobbes, Kant e tudo mais, eles têm a característica da estrutura do pensamento deles está toda errada, mas uma coisa ou outra eles acertarem, fazerem uma análise muito bem feita sobre um ponto específico ou outro. Então, é o contrário. Então, a partir daí, dá para você ver que o Mário Ferreira, que está no mesmo patamar do Platão e Aristóteles, ao meu ver, assim como o próprio Platão e Aristóteles, podem ter falado uma coisinha errada ou outra. E aqui no livro do Aristóteles, que eu estava lendo, que é a Política, eu percebo que o começo do livro é o Aristóteles esculachando a República do Platão, do próprio professor dele. E depois, no próprio livro, ele reconhece que o Platão era um grande pensador, que a teoria dele era grandiosa e tal, mas que esses casos aí específicos ele estava errado e ele tinha que ser trabalhado dialeticamente. E isso já acontece várias vezes quando ele critica na metafísica a teoria das formas do Platão, tem o negócio do argumento do terceiro homem e tudo mais. No entanto, ele também se refere a ele próprio como platônico em algumas passagens, ele fala nós, os platônicos e etc. E não quer dizer que ele vai negar o fato de terem erros específicos, e mesmo assim ele pode ser considerado um platônico. Então isso é uma coisa muito simples de entender. E com Mário Ferreira é a mesma coisa. Eu interpreto pessoalmente o fato do Mário Ferreira ter defendido o anarquismo como uma questão biográfica, pessoal dele. Que ele, pelo que eu sei, ele já defendia o anarquismo antes dele ter desenvolvido a década dialética, a matéria meguiste e a parte mais elevada da filosofia dele, e ele defendia com muita passionalidade. Então acho que era uma fraqueza, uma passionalidade dele nisso aí, e que se deve ao fato do contexto histórico dele ser da era Vargas. Então ele vivia sob um estado autoritário, que esmagava a oposição e que esmagava, vamos dizer, a energia criativa de muitos pensadores e tal da oposição.
E provavelmente ele, com os ideais anarquistas e libertários socialistas, na visão dele lá daquela época, se sentia muito frustrado por isso. E é por isso que ele foi se apegando passionalmente a essa ideia. E depois que ele desenvolveu a filosofia, o melhor da filosofia dele, ele tentou sintetizar com isso. Então é uma coisa justificada pelo contexto histórico e por uma fraqueza psicológica. E não é por isso que ele deixa de ser o maior pensador da história do Brasil, talvez do Ocidente, no século passado, e um monstro da filosofia, assim como Platão e Aristóteles. E o Aristóteles é a mesma coisa. O Aristóteles, se você for ver a filosofia dele, na parte que ele fala da escravidão, eu nem sei se eu marquei aqui, mas basicamente a análise que ele fala, a análise que ele faz do ser humano, da atitude humana, é baseada numa visão de que existem pessoas que são feitas para servir e tudo mais, que têm aptidão para coisas diferentes, mas na própria análise dele, ele fala que existem exceções, pode ser que tenha um cara que nasça como escravo, mas ele que é numa classe inferior, mas ele é aristocrático, tem aptidão para outra coisa, tudo mais. Então a própria análise dele, ele tem a semente vamos dizer, a própria análise que ele faz, legitimando a escravidão de certa forma, tem a semente para um possível desenvolvimento que vai desconstruir a ideia de escravidão e favorecer a ideia da sociedade mais igualitária e mais meritocrática. E eu acho que dentro da obra do Mário Ferreira é a mesma coisa. Ele próprio defende o anarquismo, defende o socialismo libertário e tudo mais, mas na própria obra dele, com a ideia de concrecionamento, que é você ver os resultados e olhar a realidade depois de fazer as abstrações e tentar sintetizar todas as abstrações para ver a melhor realidade possível e tudo mais, ele abre espaço para você refutar o anarquismo. Porque quando ele diz que o Estado é um ente que tende sempre à expansão, a não ser que ele encontre outra resistência de outro ente nesse processo e tudo mais, então o Estado vai sempre ter resultados nefastos, etc. É um cara que viveu na época da Era Vargas, da Alemanha nazista, da União Soviética, e se você trouxesse Mário Ferreira hoje e falasse, olha, Mário, olha só, você está vendo aí o Estado na Suécia, na Suíça, na Noruega, no Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, e tá tudo maravilhoso nesses países. Praticamente o pessoal, as tragédias que tem é por excesso de conforto, porque o pessoal está entediado com uma vida tão perfeita e se suicida ou algo assim. Então você acha que o Estado, nesses lugares também, o Estado é um monstro que é causador desses problemas e tal. Então, se ele legitima a teoria dele pelo concrecionamento, que é o processo pelo qual, depois da abstração, ele volta para a realidade para falar sobre aqueles conceitos, ele então já abre margem para tem uma semente para a própria contestação da ideia que ele está defendendo. E ele próprio não nega isso na introdução do livro, porque ele fala que os grandes pensadores do passado erraram porque se apegaram muito a um aspecto pontual, vamos dizer, um aspecto específico de uma análise e exageraram no estudo daquele aspecto e conseguiram criar coisas boas com isso. E que não é por isso que e eles podem cometer erros em outros aspectos, e não é por isso que a obra deles vai ser jogada fora, porque um aspecto específico eles acertaram, desenvolveram uma análise muito boa. E depois, no final dessa introdução, ele até fala que ele espera que os filósofos posteriores façam a mesma coisa com ele, complementem a análise dele e corrijam eventualmente os erros, deem uma análise mais robusta ainda. E para defender o que tem de bom na filosofia dele. Então eu acho que as grandes filosofias são assim, não tem nenhum cara que quer ser o gostosão e que quer ter uma resposta pronta para tudo, mas eles são caras que querem contribuir para o progresso do conhecimento humano e da busca do ser humano pela sabedoria. E considerando que esse processo é dialético,
e gradual sempre quer dar uma contribuição gradual para a elaboração desse processo. Então aqui, o trecho que o Mário Ferreira diz isso, representa isso muito bem. Esse aqui, vou citar só uma frase, que é: assim, grandes e benéficas foram as análises realizadas que permitiram acentuar exageradamente certos aspectos, como Platão e Sócrates, ao se interessarem pelas formas, Parmênides sobre a realidade do ser, Aristóteles demorando-se detidamente no exame das suas polaridades famosas, forma e matéria, ato e potência, essência e existência, substância e acidente, Protágoras considerando o relativismo do conhecimento, e por aí vai. E a conclusão disso é que cada grande pensador contribuiu com uma parte das suas análises que ele enfatizou, e que depois elas têm que ser, vamos dizer, integradas numa análise dialética, e depois tem que ser feito o processo de concrecionamento, em que essa análise mais abrangente vai se deparar com a própria realidade, para ver a sua validade, como se os fatos confirmam a sua validade ou não. E então é a mesma coisa que você dizer. Aristóteles podia ter falado merda algumas coisas. Ele falava que a mulher tem menos dentes que o homem, ele defendia a escravidão, mas nada disso vai negar aqui os avanços que ele realizou no exame das suas polaridades, forma e matéria, ato e potência, essência e existência, substância e acidente, e por aí vai. E acontece com o próprio Mário Ferreira, evidentemente. Se ele próprio defendeu isso com os outros pensadores. Aliás, até no final dessa introdução aqui, ele fala que espera que os que venham depois dele complementem sua obra, por aí vai. E depois, isso me remeteu a um artigo que eu tinha lido, que eu infelizmente não consegui achar, senão eu até leria aqui para vocês, que era sobre um liberal falando da influência do Aristóteles na Ayn Rand, que ele falava mais ou menos isso que eu falei, que se a Ayn Rand estava usando Aristóteles como referência, ela, obviamente, excluía essa parte da defesa dele da escravidão. Então, ou ela achava que todos os pensadores tinham como você coletar uma parte e separar outra parte do pensamento deles, ou então ela achava que o próprio pensamento ético, metafísico do Aristóteles dava uma consequência que ele próprio não desenvolveu, que é contraditória com a abordagem que ele dava da escravidão. Então, que esse artigo ele problematizava o fato da Ayn Rand ter usado Aristóteles como referência e tal. E isso aí eu não consegui achar, mas posteriormente eu pretendo comentar sobre isso. A única coisa que eu posso registrar agora é que eu acho muito estranho a tradição liberal ter usado Aristóteles como referência. E eu não sei como que isso aconteceu, e eu pretendo pesquisar, porque as análises do espectro liberal hoje parece que são completamente assim, ofuscadas pelo viés libertário anarcocapitalista, e que tem uma visão extremamente abstracionista e, vamos dizer, formalista, no sentido do formalismo lógico exagerado dos problemas sociais. E essa abordagem é ineficiente para resolver os problemas, como eu falei nos vídeos anteriores, como até tem na obra do Mário Ferreira também, ele falando sobre isso, que o problema humano e a questão do ato humano, pelo fato da inteligência humana ser quase ilimitada, ter possibilidades ilimitadas de variações de formas de se elaborar como o homem vai ter uma ação, elas não devem ser analisadas com a mesma, pelo mesmo método das ciências naturais. Então a matematização das ciências naturais, que foi um sucesso estrondoso, que facilitou muita coisa, na aplicação das ciências humanas não funciona. E para ter um exemplo disso aí, eu vou citar um trecho da Política do Aristóteles, em que ele demonstrava como que a aplicação do método dialético para a análise das ciências humanas é mais eficiente. O Aristóteles aqui, o livro Política, tem um trecho que é assim: há crimes cujo motivo é a necessidade.
Os deste tipo, Falés espera encontrar uma cura pela igualização das propriedades. Desse modo, ele pensa que os homens seriam afastados da tentação de assaltar nas estradas, por causa da fome ou do frio. Mas a necessidade não é o único incentivo ao crime. Os homens desejam também usufruir de prazeres, e não ficam apenas no estado de desejar, querendo coisas que vão além das suas necessidades da vida. Então cometem crimes. E também podem desejar superfluidades para usufruir prazeres desacompanhados de dor, e por isso igualmente praticam crimes. Ou seja, você vê que o Aristóteles aqui estava muito à frente das discussões que existem hoje, dos teóricos marxistas aí que falam que o único motivo do crime é que o sujeito é pobre, então que se der educação e dinheiro para os pobres, eles não vão mais cometer crime e tudo mais. O Aristóteles estava falando aqui, não, em muitos casos realmente o cara comete o crime, é levado a cometer o crime pela pobreza e tudo mais. Mas isso não é o único motivo para o cara cometer crime, porque a ação humana não é uma coisa mecanicista, que você programa e o cara vai agir de determinada forma e tudo mais. São muitos fatores diferentes, e por isso que essa abordagem dialética do Aristóteles que permitia ele lidar com fatores contraditórios e tensionais de um fato político e que acontecesse na sociedade humana é muito melhor do que a análise abstracionista que tem hoje no espectro libertário. E os marxistas, apesar de não serem abstracionistas, eles aplicam uma dialética amputada, uma dialética, uma pseudo-dialética, porque eles só considerando o fator econômico, não sei mais o que, eles também têm análises muito restritas e que não são eficientes. E aí, posteriormente, o Aristóteles desenvolve. E qual é a cura para essas três causas de más condutas? Para a primeira, a moderação nas posses de trabalho. Para a segunda, o hábito da temperança. Quanto à terceira, se deseja prazeres que dependem de si mesmo, a satisfação não será encontrada a não ser na filosofia. Aí ele aqui fala dessas três condutas, que seria você cometer o crime porque você está morrendo de fome, porque você está desesperado, e o outro crime quando você quer, querendo coisas que vão além das necessidades da vida. E depois desejar superfluidades para usufruir prazeres acompanhados de dor. Ou seja, nesses dois últimos são basicamente a mesma coisa do excesso de prazer, né? Não é porque o cara tá passando fome, tá na merda, é porque ele quer estar numa situação melhor ainda, com mais prazer ainda. E depois ele até conclui: a verdade é que os maiores crimes são causados pelo excesso e não pela necessidade. Que é o caso dos políticos corruptos e tudo mais, que já têm dinheiro e querem mais ainda. E então, aqui você vê que a análise pela dialética aristotélica, ele procura formalizar, procura encontrar uma solução e tal, mas ele leva em conta vários elementos diferentes, não é coisa limitada da abordagem da filosofia contemporânea. E aqui, depois eu anotei um outro ponto em que essa história vem à tona, que foi no debate do Conde Lopé contra o Paulo Cogos, que eu achei esse debate muito marcante, porque já faz um tempão que teve esse debate, mas isso me chamou a atenção para várias coisas. A partir dali que eu comecei a estudar um pouco mais a argumentação dos libertários, porque eu achei que o Cogos levou a melhor no debate, apesar dos pontos do Conde estarem certos. Isso me deixou incomodado. E eu acho, da primeira impressão que eu tive foi que o Conde foi muito mal e tal. Aí agora, assistindo de novo, eu vi que o Conde Lopé até foi bem, pelo menos no começo do debate, e usou bons argumentos também, mas eu ainda acho que essa discussão tem que ser desenvolvida. O problema é que não tem teóricos para desenvolver essa discussão, porque os teóricos que tem ou são marxistas ou são libertários, que têm as visões amputadas, e não tem gente estudando a filosofia antiga. Aristóteles, Platão, Mário Ferreira, que não é antigo cronologicamente, mas segue o mesmo princípio, mesma abordagem antiga, para desenvolver. Então eu acho que o Conde Lopé fez um trabalho muito importante, porque ele estava tentando iniciar uma coisa que é extremamente necessária e urgente, mas é muito difícil. Então eu separei um trecho aqui da fala do Conde, demonstrando que ele usava o Aristóteles como referência.
E é a mesma coisa que eu falei lá no início do vídeo. O Conde ter usado Aristóteles como referência quer dizer que o Conde defende a escravidão? É óbvio que não. Da mesma forma como a Ayn Rand, da mesma forma como eu ou qualquer conservador ou liberal usar o Mário Ferreira como referência não quer dizer que defenda o anarquismo. Então, o resumo é esse. Na fala do Conde foi a seguinte: com relação à interpretação de Aristóteles, a interpretação que o Cogos dá é uma interpretação distorcida e enviesada. Primeiro, quando Aristóteles fala da cidade e do indivíduo. É claro que nós podemos questionar a mentalidade do mundo antigo com relação a essa desproporção. Não quer dizer que Aristóteles estivesse certo em tudo. É o que eu falei, né? Nenhum grande pensador tem a obrigação de estar certo em tudo. O que Aristóteles quis dizer é que a sociedade e o indivíduo são elementos coexistentes, ao contrário do liberal, que acredita num indivíduo isolado, no indivíduo atomizado, que é um indivíduo abstrato, diga-se de passagem. O que a filosofia clássica admite é que tanto o indivíduo quanto a sociedade são elementos coexistentes e eles precisam se organizar dentro do conjunto. É essa a grande ideia de Aristóteles e de qualquer filósofo político que não vive nas abstrações, mas vive na realidade como a política funciona. E aqui eu concordo plenamente, eu acho que ele foi perfeito nesse ponto aí do debate. O problema é que eu acho que ele devia ter dado, às vezes ele simplesmente falou, não, o seu argumento não tem substância. E aí eu achei que esse tipo de argumentação tira a credibilidade do debatedor, porque esse negócio de substância é uma coisa indefinida. Porra, então substância é o quê? Uma coisa material, tipo mocotó, uma coisa de comer. E aí o cara simplesmente fala, não, o seu argumento não tem substância e tal. Mesmo que ele esteja certo, como o Conde defendeu aqui, esse trecho aqui, a argumentação perfeita, defendendo uma coisa certa, mas que tinha que ser desenvolvida. E a culpa não é do Conde Lopé, porque para um libertário, para um comunista defender um posicionamento no debate é muito fácil, porque tem uma caralhada de autores defendendo aquele ponto de vista, com bons argumentos e tal, porque é o movimento que surgiu já desde o iluminismo, da filosofia moderna e contemporânea. Então, o mainstream da filosofia são esses caras. Agora, para um conservador defender o posicionamento é difícil pra caramba. Então, é por isso que eu pretendo, com o meu canal, pelo menos iniciar o trabalho de elaborar argumentações melhores e análises mais desenvolvidas. Porque não tem praticamente teóricos que seguem Aristóteles, Platão, Mário Ferreira dos Santos e São Tomás de Aquino, filosofia antiga e medieval e neoescolástica, para responder às, vamos dizer, provocações dos libertários e comunistas. E, por outro lado, os libertários e comunistas têm um monte de teóricos veiculando as argumentações que eles possam usar. Então, aqui, eu acho que, se você vê a dialética usada hoje pelos marxistas para responder os problemas sociais, é uma coisa que ainda é melhor do que o abstracionismo libertário. Porque a dialética, a mentalidade humana é dialética, e essa imprevisibilidade da possibilidade do ser humano escolher várias condutas diferentes de ação de forma imprevisível, é mais fácil você abranger isso numa teoria pela dialética do que pela lógica linear, certinho, como no raciocínio de uma teoria econômica. Então, por isso que os marxistas têm mais sucesso na política também. Eles têm mais traquejo para conquistar pessoas que se tornem adeptas. Mesmo às vezes eles fazendo um péssimo governo, eles conseguem enrolar grande parte da população para votar neles e para enrolar. E conseguem ter um respaldo internacional. Tipo, mesmo o cara sendo condenado à prisão, ele consegue virar um herói. E eles conseguem dar essas reviravoltas fazendo de um limão uma limonada, entendeu? Se beneficiando de situações adversas por causa da dialética. Então, para os conservadores, eu gostaria que entendessem isso. Se eles estudarem a origem do pensamento deles, que é a dialética da filosofia antiga, eles vão ter um instrumento muito superior aos marxistas, como o próprio Mário Ferreira dos Santos esculachava os marxistas nos debates e etc. E também superior à análise dos liberais, que é abstracionista e
e limitada, como o próprio Conde Lopé demonstrou aqui. E, ao mesmo tempo, eles podem ter o uso da lógica, não vai ser igual os marxistas que acham que a lógica é uma invenção burguesa, sei lá o quê, mas, ao mesmo tempo, eles vão ter o uso da dialética aristotélica e platônica e escolástica, que é 1000 vezes mais abrangente e superior em relação à dialética limitada dos marxistas. Então, é isso que eu gostaria de falar. Vamos estudar aí o Aristóteles, o Platão e o Mário Ferreira e analisar os problemas sociais e políticos baseados nesses gigantes, que é a melhor coisa que a gente faz. Muito obrigado.